Olá, tudo bem, tudo bom, tudo mal com você? Não importa, por quê? Porque hoje eu só estou aqui para confessar um amor, isso mesmo. Eu estou apaixonado por uma franquia de animes sobre garotas de anime dirigindo tanques de guerra como se fosse um esporte. Que não é só um dos meus animes favoritos, mas também uma das maiores obras de artes já criadas na história da humanidade. E, para provar isso, eu organizei meus argumentos em um mapa mental, mas que mais se resume a 4 pontos: a exclusividade do anime, o contraste entre o real e o imaginário, as batalhas épicas e a dinâmica dos personagens. Eles podem até ser um pouco separados, mas você pode ver que com o decorrer do vídeo, um deles puxa o outro. E como pode levar um tempo para explicar tudo isso daqui, se em algum momento ficar meio chato, sem graça, fique à vontade para pular o vídeo, eu sempre coloco as marcações do tempo aqui embaixo, então pule à vontade. Mas antes de eu me aprofundar mais no primeiro tópico, a exclusividade, eu quero falar um pouquinho do porquê eu estou gravando isso daqui agora. Bem, Girls and Panzer é um anime muito especial para mim, porque ele serviu como escapismo. No momento que eu assisti ele, eu estava muito triste, chorando no banho todo dia. Ele me deu uma boa animada, uma boa entretida. E ele ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu queria colocar isso aqui para fora de mim de alguma forma, colocar na internet, fazer um vídeo sobre, mas como eu sou muito perfeccionista, eu nunca fiz isso, mesmo tendo várias referências ou conexões desse anime com outros vídeos meus aqui na plataforma. Mas como é melhor ter alguma coisa do que nada, eu decidi gravar de qualquer jeito e dane-se a edição. Então vamos lá. Primeiro tópico, exclusividade. O que eu quero dizer com exclusividade do anime? Bem, vamos pensar no anime como mais um meio para um fim designado. Para que serve um anime? Para você ter uma história e para você ser entretido por ela. Só. E é só um anime que pode fazer isso? Te contar uma história? Não. Você pode ter uma história contada por meio de filmes, por meio de série, por meio de um jogo, boca a boca, ou um mangá. A maioria dos animes produzidos até hoje são baseados em um mangá, a ponto que alguns deles podem acabar cortando muito conteúdo, tendo muito filler no meio, e quando você fica cansado do anime, você decide cortar pela metade e ver o original ao invés da adaptação, você percebe que, caraca, do anime para o mangá, a minha experiência não mudou tanto, ainda a mesma história. E isso me faz pensar no anime como um gênero de mídia. Qual anime que você não consegue adaptar em nenhum mangá, nenhum filme, nenhuma série, nenhum livro normal, nada? Que tipo de história está para ser contada um anime? Essa história é Girls and Panzer, que é um anime original. Esse mangá que eu estou segurando aqui na minha mão, na verdade, é uma adaptação do anime. Então, o mangá veio depois. Mas só para te dar alguma ideia de como se pensar na exclusividade de um anime, eu vou te dar alguns exemplos de outros animes favoritos meus que não tem tanta exclusividade assim. Um dos animes que eu gosto muito se chama Tantei Opera Milk Homes, que é um anime de comédia sobre várias garotinhas inúteis. Ele é bem engraçado, bem aleatório e bem caótico. Mas todo esse humor aleatório, apesar de ter algumas coisas estranhas que são exclusivas do Japão, poderiam ser adaptados ou transferidos para um desenho animado americano qualquer. Inclusive, vários desenhos animados americanos, na minha cabeça, têm um charme parecido. Então, ele não é tão exclusivo assim. Segundo exemplo, esse nome aqui que eu não consigo pronunciar. Ele é um anime sobre um cara perdedor, desempregado, que não estuda e que fica mais ali trancado no quarto. O charme daqui é um pouquinho do humor e mais sobre como que é tão real a experiência desse personagem. Mesmo que esse anime tenha uma trilha sonora absurda de bom, esses temas psicológicos seriam muito bem adaptados se, por exemplo, fosse um livro. Se você pegar um livro, você pode ter uma experiência parecida com o charme desse anime. Talvez um pouco menos otaku. E o último exemplo é Re:Zero, que é baseado em uma light novel, uma web novel, e do anime para o conteúdo original é perdido muitos detalhes, e tanto que tem todo um subgênero de canais no YouTube que só falam de coisas da obra original para pessoas que só assistiram o anime, das rotas, os detalhes das mortes, etc. E tudo isso me faz pensar, mesmo sem ver a obra original, que se eu quisesse a mesma história, o anime não seria a melhor opção. Mas em Girls and Panzer é. Ele é dividido inicialmente em 12 episódios, alguns ovas, e teve vários filmes dando sequência para a história original, que serve como se fosse uma segunda temporada, se você for colocar as coisas no papel. As batalhas em tempo reais ali entre tanques de guerra só funcionam mesmo nesse anime. Por quê? Como exemplo aqui do mangá que fala da mesma história do anime, você pode ver que a cena de tiro é maior paia, assim, sabe? Não tem impacto nenhum.
Ali, no original, uma tensão em tempo real. Você não sabe quem pode levar tiro de quem. Você consegue sentir assim, os tanques de guerra balançando. É muito legal escutar os sons ensurdecedores que essas coisas fazem. Quando um tanque leva um tiro do outro, é muito satisfatório ver a bandeirinha levantando ali, sabe? Que o tanque foi desclassificado porque é um anime de esporte, tá? Eles não matam os outros, não é uma guerra, é tudo amigável, ninguém morre. E várias outras batalhas mostram como que isso aqui não conseguiria ser adaptado em outro lugar nenhum. Que não seja animado, que não seja um filme, tempo real. Então, outros exemplos de coisas de batalha que só funcionaram com anime. Tem uma cena no último filme onde eles estão basicamente no meio de uma avalanche, descendo uma montanha de neve, assim. Eu não me lembro muitos dos detalhes agora quando eu estou gravando, mas tem esse meio que ponto de vista do tanque de guerra levando um monte de tapa dos outros tanques ali, sabe, na descida, parecendo um carrinho de bate-bate. É muito show, porque eles fizeram isso no momento ali no Japão, pelo jeito, para fazer aquelas experiências imersivas, sabe? As cadeiras no cinema mexem e tudo mais. Mas é muito interessante ver essas batalhas de tanque no anime. E é claro, também tem filmes live action sobre tanques de guerra, mas nenhum live action vai conseguir fazer o contraste disso com garotinhas fofinhas, com cabelos coloridos e tudo mais. A trilha sonora também é muito boa, uma coisa que você não poderia passar para o mangá. É baseada naquelas músicas de marcha, assim que se fala. É muito bacana ver antes das lutas, os tanques andando sozinhos, como se fossem jogadores preparando para a Copa, tocando uma musiquinha. Essas partes são muito maneiras. Fora que a vantagem de ser um anime original coloca esse anime muito à frente de outros, pensando assim, sabe, na velocidade do progredir da história. Porque enquanto os outros tentam ali colocar todo o conteúdo para caber nos 12 episódios, isso aqui já foi feito baseado nesses 12 episódios. Mesmo que às vezes eles tiveram que colocar um conceito ou outro, um vídeo original separado, ou nesses audiodramas, ainda assim não afeta muito. As lutas têm o tamanho certinho e os momentos dos personagens, as garotinhas, fora das batalhas, também ó, certinho, tem a balança certa, tudo balanceado. E é até legal ver a liberdade deles com os conteúdos fora dos episódios originais, porque eles fizeram, por exemplo, um especial que era só eles em meio que um velho oeste muito doido, ou um especial deles só colocando detalhes na lore, que eles basicamente vivem todos os navios muito doidos, porque sim, e todas as escolas são em cima de navios. É muito legal. As batalhas dos mangás não são muito tão boas como a do anime, mas ainda assim, talvez assim, a dinâmica dos personagens não seja tão exclusiva assim para esse tipo de mídia, os animes. O mangá mais popular basicamente é uma adaptação do anime com umas diferenças pouquinhas aqui e ali, e por algum motivo ele foi localizado em todos os lugares do mundo. Por isso que eu consegui ele aqui fisicamente em português. O resto, a maioria é todo exclusiva para o Japão. Eles contam várias outras histórias baseadas só mais nos personagens, tem algumas batalhas de tanque também, mas rebaixados, mas ainda assim é melhor no anime. Então se você quiser ler um desses outros mangás, é melhor você ler na internet mesmo, de jeitos não legais, a não ser que você consiga ler japonês e viajar para lá. Agora para o segundo tópico, o real versus o imaginário. Como você pode ver, esse anime é uma armadilha de homens. Tem tudo que o homem gosta. Mulher e guerra. Duas coisas que não se misturam muito, mas aqui funciona bem esse contraste. Eles só não colocaram os tanques de guerra lá de qualquer jeito para conseguir uma graninha dos otakus. Fizeram toda uma pesquisa por trás. O anime tem toda uma alma, um cuidado. Tanto com suas bases históricas, tanto como o seu aspecto mais para os fedidos. Então temos aqui as waifus, algumas delas baseadas em personagens históricos reais. Como por exemplo, temos aqui a Morte Branca, que tem basicamente um destaque inteiro uma das lutas, sendo uma sniper, mesmo com um tanque de guerra. Temos aqui o Júlio César e um carinha bem engraçado da Itália, que talvez não seja melhor eu falar o nome. Eu pessoalmente, assim, eu não estudo muito história, eu sou tanto ignorante nisso, mas eu ainda acho legal quando eu consigo ver algo a respeito, sabe? Assim, eu estudo mais, sabe? Exato. Eu tenho meus limites, mas os limites não me impedem olhar e falar, nossa, que bacana. Como se você estivesse ali em um zoológico, você não entende nada de biologia, mas só de você ver o leão, você fala, nossa, que maneiro. E as bases históricas aqui até podem te ensinar alguma coisa. Por exemplo, uns personagens principais comandam um tanque de guerra americano que foi usado pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. Interessante.
Mas como é um anime, eles têm a oportunidade de não ser totalmente fiéis à história das guerras ao decorrer da humanidade. Então eles podem pegar um tanque como o Maus, que pelo jeito os alemães não conseguiram usar direito porque era pesado para Dedel, e transformar isso como se fosse uma batalha de chefão, uma raid boss intensa contra algo imparável, que era o que eles queriam fazer na vida real. Então é muito interessante isso. Eu te falei que isso aqui é um anime de esporte. Então basicamente, o decorrer da série, eles competem contra as outras escolas do esporte, que é batalhar com tanques de guerra. E enquanto a escola principal não tem um tema específico determinado, as outras escolas rivais são todas baseadas em países, como se fossem paródias. Então se você gosta e tem esse lado xenofóbico, é muito engraçado ver as paródias. Como por exemplo, o time da Inglaterra, que é basicamente todo obcecado em dar. O time da Austrália, que tem um koala falante. Eles todos têm estratégias diferentes, com alguns momentos que parecem algo saído do Velozes e Furiosos, com os tanques pulando, indo muito mais rápido do que um tanque de guerra faria na vida real. E essa ligação e diferenças entre o real e o imaginário fica mais forte até você ver que, mesmo a escola não sendo baseada em nenhum país, a escola principal, eles têm sim uma inspiração real, que é na cidade de Orai, do Japão, que é basicamente uma praia. E isso levou muito turismo para lá. Eles fizeram bens com a cara destacada dos personagens, lojas específicas dos personagens, etc, etc, etc. E que eu vi ali já era um lugar para turismo, porque, claro, uma praia, tem uma parte de pesca lá. Mas é muito estranho, assim, você imaginar uma pessoa assim, sabe, indo no dia a dia ali, pegando um trem com garotas de anime, tanques de guerra. Parei de trabalhar, trampar, mas em algum lugar do mundo isso daí é um problema real, tá? Esse anime tem um nível de popularidade um tanto estranho se você comparar com os outros. Que assim, não é tão popular a ponto de você ver em todo lugar na internet as pessoas falando sobre, com vários vídeos no YouTube, mas é popular o suficiente para ter coisas como toalhas do anime, o picolés dele, então, que tá no Japão lá, tá comendo bem. E agora falando sobre as batalhas épicas, sobre os tanques de guerra. Meio esquisito pensar que um anime seria bom pelas batalhas mais sólidas, baseadas em veículos reais, quando você pode fazer batalhas com bichos voando e atirando raios de energia um no outro. Mas ainda assim, depois de você consumir tanto esse tipo de mídia, é meio que um refresco você ver isso. Porque aqui não tem níveis de poder, você não tem pessoas tirando o poder do rabo, é tudo mais sólido. Como tanques de guerra, infelizmente, não são indestrutíveis, qualquer tiro de qualquer um tem uma chance de incapacitar o seu adversário. Então, a qualquer momento, qualquer escola consegue ganhar, mesmo ali tendo estratégias diferentes e níveis monetários diferentes. Isso te deixa mais engajado na história, sabe? Por exemplo, assim, um problema que eu tenho com um anime bem popular, Jojo, é que na sua terceira parte, eu odeio o poder do personagem principal, que é o Star Platinum. Que no começo, uau, ele soca rápido e é isso. Mas depois teve uma luta que, uau, eu também estico o dedo agora, uau. Daí também outra, onde ele usou todo o seu poder para dar um sugão fantasma. Tirando o poder do rabo. Agora aqui você, como você vai tirar o poder do rabo? Vai falar, pô, o meu tanque de guerra, na verdade, ele é o tanque de guerra usado pelo Getúlio Vargas. Agora que ele conseguiu se ligar com a alma do Getúlio Vargas vindo dos mortos, agora ele consegue criar outro canhão e matar. Não, isso daí não acontece. Nada disso acontece. Fora que as batalhas são muito interessantes quando você percebe os cenários, porque não são só tanques de guerra ali, sei lá, parado numa parte de xadrez. Não, eles são todos envolvidos onde que a luta acontece. Por exemplo, tem lutas no meio da cidade, onde eles acabam tendo que fazer um drift com tanques de guerra e acabando batendo em lojas e tudo mais, todo cobrido pelo governo. E outras batalhas que eles parecem que estão na floresta amazônica, com os tanques não conseguindo andar no barro, batalhas nas neves. E a mais interessante de todas, que é no primeiro filme, eles estão em um parque de diversões. Então tem roda gigante caindo, correndo atrás dos tanques. É muito estranho, mas funciona. E no meio das batalhas, os personagens são separados em várias equipes. Os personagens principais, é claro. Que todos se lembram um pouco das panelinhas que normalmente ocorrem em ensino médio, na escola e tudo mais. Cada panelinha ali com seu trato, com a sua personalidade específica. Como por exemplo, tem o time Coelho aí, que pilota o tanque americano que os brasileiros já usaram, são só as mais novinhas e mais burras. Tem outro time,
que só é viciado em história. Então, tem um personagem que se acha que é o Júlio César, tem um personagem que acha que é um cara japonês aleatório, e tem uma menina que acha que ela é um alemão aí, eu não posso falar. E quando estão na batalha, estão todos unidos em um só tanque. Então, os personagens diferentes, durante a batalha, a dinâmica deles faz com que você consiga enxergar vários personagens diferentes como se fosse um personagem só. E eu penso essa dinâmica muito legal, porque dessa forma eles conseguem introduzir vários personagens diversos, com personalidades doidas, e ainda assim dar atenção a todos eles, de certa forma, com os rótulos sendo impostos sobre eles e as poucas características que eles têm que diferenciam eles do resto da equipe sendo brilhantes. E fala muito sobre os personagens quando você percebe que um time de tanque de guerra escolhem colocar a menor pessoa para recarregar a munição, que não é tão leve assim, tão brabo. Eu sou muito fã de quando sempre tem vários personagens secundários, e aqui cada um deles tem alguma inspiração, assim, ou curiosidade que você pode perceber dando uma pesquisadinha no Google, e cada um deles tem um aniversário, tem todo esse calendário gigantesco, então sempre quando chega o aniversário de um, você consegue ver mais artes sobre o seu personagem favorito, e muito legal. E isso também te dá oportunidade de, quando reassistir o anime, prestar atenção em mais personagens para você ver o que cada um acontece no meio das lutas. Algumas coisas às vezes você não é tão perceptivo. Por exemplo, eu descobri que um dos personagens nunca acertou um tiro durante as lutas. Aí ó, se você reassistir, depois de ver as lutas mais como um todo assim, no geral, você pode perceber detalhes como esse. Ou detalhes que um dos times da escola principal, um dos tanques de guerra, nunca sobreviveu uma luta sequer. Que também fala muito sobre esse grupinho, que são mais amadores. É claro que, mesmo sem desenvolvimento de personagem épico para todos eles, há sim um certo foco no time principal, que é o time da Miho, da protagonista, onde a maioria dos personagens aqui tem algum problema familiar. Eles têm um pequeno desenvolvimento no decorrer dos primeiros 12 episódios, mas não é nada assim que, nossa, meu Deus, que épico. Não, mas para mim, eu considero como se fosse uma azeitona na pizza, sabe? Quando eu peço pizza, quando começo a comer ali, sabe? O que eu foco ali é na massa, no queijo, na carne, sabe? Não na azeitona, mas é legal quando vem azeitona. Mas eu não estraria, eu gosto de comer azeitoninha ali, tá? Tem um gostinho, tem um caroço no meio, Mas se viesse a pizza sem azeitona, eu não negaria. Mas é legal que a azeitona tá ali, então valeu o desenvolvimento de personagens. Eu gosto muito que eles são bem amigáveis entre si, já que tudo aqui é um esporte, numa guerra. Então, é bem legal, assim, você ter um descanso do mundo real, onde as pessoas se odeiam e se matam diariamente pra ver todo mundo ser amiguinho, mesmo atirando um no outro. É uma exclusividade desse anime. E até as coisas mais fáceis desses personagens, tão amigáveis, é legal para quem gosta de fazer os headcanons, as fanfics. E eles têm basicamente a mesma fórmula que algumas outras franquias usam, na minha opinião. Por exemplo, Touhou, que é só um jogo de tiro ali que vira um inferno. Tem vários personagens secundários nessa franquia de jogos, mas a comunidade é tão apegada com esses jogos que eles pegam esses personagens secundários, que são meio rasos, e conseguem criar histórias inteiras baseadas neles, conseguem imaginar detalhes, discutir o que tal personagem faria em tal situação, etc. Porque ele tem só um certo nível ali de personalidade para ser único, mas não tem tanto assim para ser algo mais duro, sabe, no meio. Algo mais duro, pouco flexível. E aqui tem toda essa flexibilidade, tem todo esse trabalho de fãs, às vezes, que você pode encontrar na internet. Inclusive, tem um bem popular aí, que eles transformam as batalhas amigáveis, onde ninguém morre, onde batalhas bem violentas, tem umas mortes bem engraçadas, mas tem um conteúdo aí que não é muito bom para todas as idades, então, veja se for capaz. E, como estamos falando de personagens, eu gostaria de comentar sobre os meus favoritos, começando pela Anzu, que logo de início já começa dando ameaças para sua classe, sem o mínimo de empatia no mundo, muito bom. Ela nunca parece que tá nem aí com nada, ela sabe fazer churrasco, então é a personagem mais brasileira que tem nesse anime. E durante as batalhas ela dirige o tanque da equipe Tartaruga, e é basicamente a personagem mais troll no meio das batalhas. Então é muito interessante ver ela a todo momento que aparece na batalha. É até meio triste quando você vê que o tanque dela vai embora, porque você não sabe que vai ter mais as trollagens épicas, lol, RS. Outro personagem meu que eu gosto bastante por motivos parecidos é a Mari, que é do time baseado na França. Ela não se importa muito com as coisas, enquanto todo esse time da França tem essa coisa que lembra de discussão política de direita, esquerda,
pobre, rico, ela só tá focada ali em comer pudim, tá nem aí. Meu irmãozinho mais novo, da geração alfa, direto fala sobre essa nova gíria, farmar aura. Olha só, jamais, eu estou farmando aura no Roblox. Na internet, às vezes eu vejo também pessoal falando farmar aura nos animes, que olha, o Piccolo, ele tá fazendo nada, tá farmando aura. Eu não entendi um pouco no começo esse termo, mas agora eu entendo, porque o que a Mari faz aqui é só farmar aura. Ela fica em cima do tanque, na batalha, não entra pra dentro, porque pelo jeito ali, o tanque mal tem espaço para ela. Mas ainda assim, muito bom. Próximo personagem que eu gosto bastante, Sono Midoriko. Pra falar a verdade, eu gosto mais dela porque eu acho ela fofinha, só. Ela é bem irritante, ela é meio que um líder de um culto que ocorre na escola, onde eles têm que disciplinar os outros alunos. Eles fazem todos os cortes de cabelos parecidos, em todas a mesma dubladora, fazendo todas as vozes iguais. E lembra daquela dinâmica dos personagens das batalhas, como que consegue destacar mais personalidade? Bem, o time dela usa um tanque que deveria ser para 4, 5 pessoas, e eles só são em 3. Então fala bastante sobre a eficácia dela no meio da luta. Mas aí eu só acho engraçado mesmo como que ela é brava, como que ela é comparada às vezes com o Kappa, que é um personagem no folclore japonês, que eu acho muito, muito bacana. Sou também viciado em folclore, mitologia, essas coisas. O nome dela é baseado em um filme e um livro chamado 120 Dias de Sodoma. Então é um pouco estranho. E minha arte favorita dela é uma aqui que ela tá no jogo de gacha do Gears and Panzer, brigando com um peixe, se assegurando que ele realmente tem as regras da escola. Obrigado. E agora meu último personagem dos favoritos é a Katyusha, que é uma baixinha do time russo, a capitã deles. O anime tem esse contraste engraçado sobre as máquinas de guerra e as personagens. E o que mais tem esse contraste entre o mal e o bom é essa daqui, que ela é supostamente uma ditadora, uma figura maléfica, mas ela tem toda essa aparência aqui e alguns comportamentos de bebê, como dormindo que nem um baiano no meio da luta, já estava ganhando ali, e eu acho muito engraçado, muito interessante. O que me ajuda na imersão com esse personagem é que eu tenho a mesma altura da amiga dela, que sempre serve como cavalinho. Eu também fazia cavalinho para meus irmãos, e essa personagem também tem a mesma altura de testa minha, provavelmente. Eu sempre também achei russo muito engraçado, sabe? Quando eu era pequeno, quando eu acabei de aprender a ler, com 5 anos, na minha casa só tinha esse computador velho, que mal rodava jogo nenhum, vivia com um Avast gritando na nossa orelha. E como que eu, pequenininho, não conseguia jogar muitos jogos nele, eu não podia instalar nada, então ali eu tava limitado a jogos flashes. Eu às vezes só pesquisava as coisas aleatórias na internet para me divertir, ver que sites estranhos eu encontrava. E eu acabei viciado desde pequeno num site chamado Deciclopédia. E Deciclopédia é um site de humor ali parodizando várias coisas, mas com algumas piadas recorrentes entre um artigo e o outro. Uma dessas piadas recorrentes, por exemplo, é o Chuck Norris, ou o Google dando sugestões de fala. Mas uma que ficou bem assim cravada na minha cabeça era uma piada decorrente sobre a União Soviética. Naquela idade eu já meio que comecei a pesquisar sobre a Guerra Fria e eu achava a Rússia não um país de verdade. Eu achava a coisa mais engraçada do mundo. Então quando fui aprender ali sobre o BRICS, o 5º, 4º ano, ninguém iria entender porque eu estava achando tão engraçado ver a palavra Rússia no livro. E depois ali, mais na minha adolescência, eu também era viciado em um jogo chamado Wormix, onde eu fazia vários PVPs contra russos e eu tinha que ir no Google Tradutor para xingar eles. E quando eu jogava até F2, o meu personagem principal era o Heavy, que é um russo. E até hoje, dia onde eu estou mais maduro, onde eu não dou risada só vendo alguém se abaixando com calça de Adidas, eu ainda acho um pouquinho engraçado, sabe? Quando eu lembro do russo, assim, sabe? Dos russos, a minha criança interior. A Katyusha, ela se parece muito com a personagem principal do anime Tiamon Empire, que também é um dos temas de vídeo desse canal. E, como eu falei no começo, assim, eu tava pensando muito tempo pra fazer esse vídeo. Então, várias das coisas que eu fiz aqui, tem alguma imagem desse anime, algum GIF, ou tem alguma conexão. Falando de outro vídeo agora, por exemplo, o anime Moetan, ele tem a mesma produtora de animes, os mesmos animadores, que é a Actas. Já quando for ver, por exemplo, ali o meu vídeo de High School Fleet, eles foram produzidos por pessoas jurídicas diferentes. Mas, se a internet não está mentindo para mim, as pessoas físicas, não empresas, que trabalharam em um anime, trabalharam também depois nesse anime de navios, quando começou a dar sucesso nesse subgênero. Enfim, esse anime Gears and Panzer me influenciou, me levou nesse iceberg
que é esse gênero estranho, onde garotas de anime são colocadas juntas com coisas de guerra. Mas ainda assim, acho que Girls and Panzer é um dos melhores, mesmo sendo o mais popular, que seja para introduzir as pessoas, sabe? Normalmente, quando a coisa é para introduzir no tópico, é a coisa mais chata ali, sabe? Mas acho que não é o caso daqui. É muito bom Girls and Panzer. Ele tem um público-alvo muito interessante, assim, sabe? Eu não fazia ideia que tinha tantas pessoas focadas em tanques de guerra na internet. Eu sempre gostei de tanques de guerra, dava risada quando eu assistia Ultraman e eu via o Dino Tanque de guerra. Mas eu não pensava que tinha um amor tão grande assim, detalhes sobre cada tanque de guerra. Então é interessante ver. O anime mesmo, ele tem meio que uma parceria com alguns jogos de guerra aí, muito populares. E até alguns personagens que tem 1 minuto de tela, sequer 2 ali, no quarto, no terceiro filme da franquia, acabam recebendo uma DLC paga ali, sei lá. É muito interessante pra você ver o quanto que eles querem que os fãs ali, sei lá, façam headcanons dos personagens rasos. E se vocês estiverem interessados em saber mais da franquia, ou saber em que ordem você deve assistir, funcionará desse jeito. Primeiro você assiste os 12 episódios originais, os 12. Depois você assiste os especiais desses 12 episódios, que tem um spoiler ali ou outro que pode acabar com você se você tentar ver ali cronologicamente certinho, então melhor se ver depois. Depois você vê o filme primeiro deles, chamado Dark Filme. Eles têm todos esses nomes alemães aí, de alemão aí, eu odeio a Alemanha, mas enfim. E depois tem a franquia de filmes Das Finale, que é como se fosse uma segunda temporada, se você parar pra pensar. No momento nós temos o Das Finale 1, 2, 3 e 4, mas é planejado para que vá até o 6, nessa franquia de filmes, o anime. Se você pensar 6 filmes, continuando o anime de 12 episódios, pô, cada filme como se fosse 2 episódios, então, seja esses 2, 12, uau! Então temos aí uns 8 episódios da segunda temporada já prontos. Segunda temporada. E é isso, obrigado por assistir até aqui, que Deus te abençoe e bye bye.